Eu penso que não é frequente identificar as empresas do Estado que deveriam ser privatizadas. Dada a importância de algumas, por exemplo, nos setores dos transportes, da Caixa Geral de Depósitos, admito que possa constar do programa indicações concretas desta ou daquela empresa. Mas, de facto, não era habitual. E pode haver, por exemplo, indicações concretas no sentido, como estava a dizer, a partir de 2012, 2013, se verificarem estas condições, então o imposto X ou Y descem? Era Isso bom, pode mas também eu desconfio acontecer? que não vai acontecer. Admito que, se de facto a verificação do cumprimento do programa mostrar que se cumpre, isso apareça. Ter já a dar essa hipótese agora, se calhar não aparece. Era bom. Até porque isso depois, eventualmente, depende também, pode ficar a porta aberta a alguma margem para a negociação no governo que se seguir, não é? Exatamente. José Almassa, assim, uma medida que acha neste leque permita estimular e desenvolver a economia. Permita estimular e desenvolver a economia e à qual não devemos fugir. Olha, como acabou de dizer o professor Miguel Beleza, pois efetivamente não é fácil assim de um momento para o outro, num período de crise, tomar assim medidas. Agora, há uma coisa que para mim que é fundamental, quer dizer, portanto, estas medidas restritivas não contemplam, portanto, o crescimento. Portanto, aqui é preciso saber conciliar como é que conciliamos a restrição e a contenção na despesa com o crescimento da economia. Mas também é claro que se não houver crescimento da economia, nós não conseguimos pagar a dívida, não é? Portanto, ou fazemos a economia crescer alguma coisa para pagar ou não temos condições. Eu acho que, em relação ao privatizar, deixe-me só meter esta deixa pelo meio, privatizar devia ser, as privatizações que fossem feitas deviam ser única e exclusivamente para reduzir dívida. Não permitir que parte daquelas verbas fossem alocadas a despesa, para absorver despesa. E para investimento. E para investimento, obviamente. Agora, indiretamente à sua pergunta, como é que se vai estimular uma medida para estimular? Eu achava que, quando nós estamos a negociar, portanto, este empréstimo dos 90 mil milhões, nós deveríamos procurar que este empréstimo tivesse um período de duração mais longo. Para quê? Para nos dar uma certa folga, né? Para podermos tomar medidas. E dentro das medidas, por exemplo, eu dou-lhe uma medida aponto uma medida num setor que é importante em termos de funcionamento da economia, portanto, o setor da construção. Imagino, não querendo ir diretamente aos impostos, mas vou pela via indireta em que estimula a economia a funcionar. Porque não lançar um programa para a reconstrução, por exemplo, o parque habitacional nacional está velho, portanto precisa de obras, não é? Portanto, precisa de obras. Por exemplo, estimular os investimentos em reparação e reconstrução de habitações próprias, não é? Onde eu daria um crédito de imposto, para quem fizesse obras. Portanto, dizia assim, olha, até 10 mil euros por ano ou 20 mil euros abate ao IRS, portanto, o montante das obras feitas. Mas não acha, por exemplo, tratar do mercado de arrendamento antes pode ser uma opção mais rápida? Eu tratava os dois. Provavelmente. E não só pelo imobiliário, até para a mobilidade do trabalho em Portugal, haver um mercado de arrendamento razoável é absolutamente indispensável. Mas podíamos conjugar os dois, não é? Podíamos conjugar os dois, onde eu estava a criar, portanto, para fazer o arrendamento, se calhar eu tenho que pôr as casas em condições, se calhar até tenho que estimular. Mas já há muitas em condições, segundo dizem as estatísticas, já há várias casas em condições que poderiam, de facto, ter um regime mais fácil de arrendamento. De arrendamento, sim. Isso era um caminho, não é? Portanto, esse era um, e portanto, o outro seria esse que eu estava a propor, que era portanto, a reparação e as obras, e portanto, é que eu fomentaria, portanto, além ajudava a combater o desemprego, porque punha as pessoas a trabalhar, não é? Pagariam, portanto, aquilo que eu estava a dar de crédito de imposto pelas obras feitas, abatia num e estava a receber no outro lado. Portanto, há que ter aqui uma visão mais alargada e não uma visão de curto prazo imediata. Portanto, isto permitiria, através da construção, relançar a economia, porque a construção, sabemos que joga com muita coisa. Portanto, não é só o tijolo, não é só o cimento, portanto, há outras coisas que vêm por trás da construção. Miguel Beleza, quanto tempo é que geralmente estes programas do Fundo Monetário Internacional demoram? Não é uniforme, porque também os programas têm âmbitos diferentes. Óbvio. Era costume os stand-bys terem 1 ano e meio
a 3 anos. E além disso, são duas coisas separadas, o programa e a sua execução, e o reembolso o reembolso pode durar mais tempo do que o programa a executar. Mas eu penso que irão ser alguns anos, não penso que seja possível estimar, ou melhor, de realizar um programa razoável como as coisas estão, em menos, sei lá, 2, 3 anos, e pagarem mais tempo. Há só uma coisa que eu há bocadinho não referi. Todos nós sabemos que era muito importante que Portugal exportasse muito mais e também produzisse mais bens que concorrem com as importações. O problema é que, face às regras que nós temos que cumprir, e ainda bem, é extraordinariamente difícil estimular esses setores, porque vamos embater nas regras comunitárias, e não só, que não permitem esse tipo de coisas, ainda bem do meu ponto de vista. Isso só de uma maneira muito indireta, mas duvido que se consiga obter grandes resultados expressamente, diretamente. É claro que aquilo que fizesse crescer o país ajudava às exportações em geral. E depois, pegando na questão das exportações, que sei que lhe é muito querida, depois também há aqui um leque de empresas que são a maioria, que quando se fala de exportações acabam por não estar debaixo desse chapéu porque não conseguem lá chegar, não é? Pois é, porque... E se calhar era importante, neste contexto, conseguir olhar para estas empresas também. Não, e sem dúvida, porque quando se diz, quando se faz uma análise mais fina sobre que número de empresas é que exporta, o número de empresas que exporta, por exemplo, mais de 500 mil euros, é muito pouco, são cerca de 7 mil. O que é necessário? É necessário, obviamente, fazer algo que é muito importante, que é a recapitalização das empresas, e as políticas públicas têm que, na minha opinião, incidir um pouco aí, não só na criação das condições para a internacionalização, como já falámos aqui várias vezes, o Fundo de Capital Risco para a Internacionalização, 250 milhões de euros, que está, portanto, que foi criado há um ano e que ainda continua na gaveta, e, portanto, é algo que poderia ajudar nesse movimento, não é? Mas depois há aqui outra questão muito importante, na minha opinião, e o professor talvez nos possa dar uma ajuda até na sua visão, que é, nós também temos que transpor um pouco todo aquilo que estamos a falar aqui para o nível da União Europeia. É porque nós temos estado aqui, portanto, a média europeia está na ordem da dívida pública, na ordem de 7% do PIB. Nós temos a ver, por exemplo, os Estados Unidos com déficits da ordem dos 11%. E com uma grande vantagem para esses países é quando os governantes, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China, pretendem, portanto, criar condições para haver maior investimento, portanto, podem recorrer ao seu Banco Central. Aqui na Europa, dadas as regras que foram implementadas, portanto, os governos dos países não podem ir ao Banco Central Europeu financiar-se, têm que ir aos mercados financeiros. Porque aqui as prioridades não foi tanto pela área do crescimento, mas foi pelo controle do déficit orçamental. Miguel Beleza, Bom, estamos quase em cima do tempo, também para não ficarmos com esta questão pendurada. Que os Estados Unidos, se não adotarem políticas bastante menos expansionistas e pouco responsáveis no futuro próximo, terão graves problemas. Inclusivamente, já uma das agências de rating declarou que tinha a dívida americana em observação para baixar, o que é impensável. Os Estados Unidos não terem 3As é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Não deveriam ter. Se nós olharmos para os números, por exemplo, enfim, comparar Portugal é muito pretencioso, mas tudo bem. A nossa dívida, o nosso déficit e os americanos, eles são bastante piores. E tem um problema muito grave, é que nós temos responsáveis, é mau para nós e para os outros, mas é péssimo para eles e muitíssimo mau para todos nós, porque são muito grandes. Aliás, como qualquer país europeu. E eu estou convencido que os Estados Unidos vão ter que adotar um programa, até porque houve no passado recente uma política pouco rigorosa na parte monetária, com as taxas de juros interbancárias a praticamente zero, que aliás a Europa também fez, com taxas de juros interbancárias a 1%. Se nós sabemos alguma coisa de economia, ou se faz alguma coisa rapidamente, então a inflação deve disparar qualquer dia, porque não há maneira de absorver este dinheiro, a não ser mandá-lo para Marte, que não é fácil, e como existe a mais em todo o mundo, não se pode mandar de um para o outro. A única maneira de o destruir rapidamente é com a inflação alta, o que também não é nada boa ideia. A mim não me agrada a ideia dos bancos centrais poderem financiar o Estado. Acho que o Banco Central, de facto, deve manter-se na ideia de controlar mais ou menos a inflação e, com esse objetivo principal, então tentar ajudar um pouco o crescimento. O que tem feito o Federal Reserve nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu é interpretar isto da maneira mais lata possível. Eles têm, de facto, despejado quantidades de dinheiro sobre a economia. Então o Federal Reserve nos Estados Unidos é uma coisa fabulosa.
e, portanto, de facto, não se têm preocupado particularmente com a inflação e têm, na prática, financiado o Estado de uma forma indireta de uma maneira astronómica. Ainda não sabemos, como disse, as consequências. Agora, enfim, é possível que tudo que a gente pensa que aprendeu nos últimos 200 anos sobre economia esteja mal. Se não está, e se os americanos não adotarem enfim, algumas políticas responsáveis, não vai ser bom para eles e vai ser muito mal para nós. Bem, meus senhores, infelizmente temos que terminar. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. É o fim da Comissão Executiva. Amanhã voltamos às 10, como habitualmente. Até lá, já sabe, ficou a ETV.